todas as vezes que onde houver fome, miséria, é a ideia de que a maioria deve se sobrepor à minoria para resolver os seus problemas econômicos, vence. E isso é justo. Isso é justo. Porque se a minoria explora e oprime a maioria, para poder viver melhor, reagindo, ela vai se sobrepor à minoria e vai implantar a sua política. Agora, hoje eu, sendo professor Eurípides Barçanufo, até me lembrava. E é claro, no momento em que as pessoas começam a comer, a vestir, isso é uma base de construção também da liberdade. Só que todos os povos que primeiro resolvem o problema econômico, o dia que esses problemas econômicos começam a ser razoavelmente resolvidos, surge a vontade de se ter mais liberdade. Aí é a questão da União Soviética. Por que a União Soviética caiu sem um tiro? Não foi por causa das questões econômicas e sociais que estavam razoavelmente resolvidas com o poder da maioria sobre a minoria. É essa outra questão chamada liberdade. E vocês podem me perguntar, mas afinal, o que é a liberdade? A liberdade é muito simples. É o meu direito de discordar do Estado sem ser exilado ou sem ser submetido à pena de morte. Eu contei hoje de manhã um episódio que aconteceu comigo quando eu estive em Cuba. Nós pedimos para ir na redondeza de Havana para cortar cana, ajudar no processo econômico de Cuba. Cuba, aliás, que investiu maciçamente para resolver os problemas econômicos da população. Investiu na saúde, investiu na educação, investiu em elevar o padrão de vida da população. Mas, quando nós estávamos ali cortando cana, lá perto tinha uma prisão, um presídio, e alguém fugiu de lá. Então o exército cubano veio e pediu para aquele grupo nosso ali que ajudasse a capturar o fugitivo. E nós fomos ajudar a capturar o fugitivo. E eu, depois de tantos anos, isso foi em 1970, com meus 20 e poucos anos, depois de tantos anos, eu não sei se eu devo me orgulhar daquilo ou me envergonhar. Por quê? Porque aquele fugitivo podia ser um explorador do povo, um indivíduo ligado aos Estados Unidos que tanto humilharam e exploraram Cuba o tempo todo, mas podia ser um estudante que tivesse feito um discurso contra o Fidel Castro, estudante como nós éramos aqui no Brasil. Eu nunca soube quem era aquele fugitivo, o que aconteceu com ele. E como é que Cuba chamava, não sei se chama, aquele que discorda do politicamente do Estado, gusano. O que é gusano em espanhol? Verme. Isso é o linguajar cotidiano em Cuba, ele é gusano. Então, se vocês me perguntarem o que é liberdade, eu respondo: liberdade é o meu direito de discordar politicamente do Estado sem ser considerado um verme. Marx e Rousseau, ao lutarem contra o poder absolutista ou contra a ditadura dos capitalistas, eles propõem o poder democrático. É certo isso? No meu entendimento é certo, porque contra o poder das elites
sejam elas absolutistas, sejam elas capitalistas, nós só podemos opor o poder democrático dos de baixo. O problema, no meu entendimento, do Rousseau e do Marx não está em proporem o poder democrático. Onde que está o problema? É que eles propõem um poder democrático e, ao mesmo tempo, monocrático. O que é o poder democrático? É o poder da maioria. E o poder monocrático? É o poder que está sustentado em uma única mão. Poder soberano do povo ou ditadura do proletariado. É um único poder maciço, monolítico. É democrático, isso é justo, mas é monocrático porque é monolítico. E ele não admite que um indivíduo ouse discordar politicamente dele. Por isso que esse poder autoritário da maioria, e ele é democrático porque é da maioria, e é autoritário porque não admite a discordância do indivíduo, ele é um poder que quebra as explorações que existem no mundo e abre caminho, e nós devemos apoiar isso. Só que apoiar o quê? O poder democrático, porém não o poder monocrático. Qual seria a alternativa? O poder democrático, porém pluralista. Então, ao invés do poder democrático monocrático, o poder democrático pluralista. E o que é o poder pluralista? É o poder, primeiro, no campo econômico, não existe uma propriedade, um tipo de propriedade somente. Então não é só propriedade estatal, pode haver outros tipos de propriedade. Segundo, no campo político, não existe um partido político só, mais de um partido político, mais de um tipo de associação, associação das mulheres, associação, movimento dos negros, movimento dos homossexuais, que por sinal era reprimido em Cuba, sindicatos, ou seja, no campo político também, pluralismo. Toda sociedade onde há exploração, é preciso constituir um poder para se opor ao poder dos de cima. Só que esse poder das pessoas que estão embaixo, exploradas, oprimidas, ele surge com o primeiro impulso no sentido de destruir, não é de construir um mundo novo, porque são secularmente oprimidos e explorados. E esse movimento é um movimento de destruição, prenhe de rancor. Por isso que nós não podemos dizer que tudo que vem de baixo do povo é certo. Tudo que vem da massa organizada é legítimo.